Muito bem, muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, cabe-me pedir-vos desculpa, porque de facto tivemos aqui um pequeno delay face à hora que estava agendada, que era às 2h30. De qualquer forma, também demos aqui um compasso de espera, porque a sala foi ficando composta e, portanto, temos neste momento 278 pessoas a assistir a este webinar. Portanto, dar as boas-vindas a todos e a todas. Dar as boas-vindas também ao professor Manuel Sarmento, que de facto, desde logo e de imediato, acedeu ao nosso convite para poder estar aqui connosco. Já era para ter estado no outro dia, mas de facto não se tornou possível. Tivemos aqui alguns percalços informáticos que impediram de facto de nós conseguirmos fazer este webinar no dia que estava previamente agendado. Contudo, o importante é estarmos cá hoje. O importante é, de facto, estarmos todos aqui presentes e ouvirmos a longa experiência que o professor Manuel Sarmento tem relativamente ao seu trabalho e ao tempo que tem dedicado ao longo de toda a sua carreira a esta matéria da pobreza infantil, que é, de facto, a matéria que nos une a todos aqui, que nos tem unido a todos dentro do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Garantia para a Infância desde a sua implementação, o início da sua implementação em Portugal, muito concretamente nesta vertente local, desde janeiro de 2023, a altura em que foi aprovado o plano de ação, a altura em que Portugal, de facto, assumiu uma posição de defender muito esta abordagem local e defender muito que é nesta abordagem local que também está aqui muito do trabalho que pode ser realizado junto destas crianças, numa multidimensionalidade e de acordo com este princípio de proximidade, porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança e cada família merece a sua atenção especial e de acordo com a especificidade de cada situação. E, portanto, sem mais delongas, eu obviamente, cabe-me fazer esta sessão de abertura. E no final, aviso já que no final não sei muito bem se vou poder de facto estar presente, vou fazer os máximos para que possa estar aqui presente para encerrar esta sessão, mas sem mais delongas também agradecer muito e mais uma vez ao professor Manuel Sarmento por ter de facto acedido ao nosso convite para estar aqui hoje e dizer-lhe que é uma primeira vez, que esperamos também poder contar consigo e sabemos que o podemos contar e temos contado muito com o professor Manuel Sarmento ao longo também deste processo de implementação da garantia, e muito obrigada a todos e a todas que nos ouvem desse lado e espero mesmo e sei, tenho a certeza que este webinar vai ser de facto muito útil para todos aqueles que diariamente se têm dedicado a este trabalho dos núcleos locais da Garantia para a Infância. Muito obrigada a todos, é um até já e passo a palavra então ao professor Manuel Sarmento. Muito obrigada. Obrigado, doutora Sónia. É um prazer participar nos trabalhos da Garantia para a Infância, sob esta forma, no webinar. Estendo os meus agradecimentos também às técnicas e técnicos que têm dado suporte ao funcionamento deste webinar, designadamente na área de informática, mas também de todo o apoio, e designadamente também ao Dr. João Ferreira, que é o diretor do Centro Distrital de Braga da Segurança Social, e que me disponibilizou uma sala aqui nas suas instalações, dado que não seria possível fazer, a partir de casa da Universidade do Minho, esta comunicação. O tema que me proponho fazer convosco, partilhar convosco, estou neste momento em partilha do ecrã, suponho que não suponho nada. Espero que... ok, agora sim. Suponho que agora estão a conseguir ver, não é? Será uma das políticas de infância e pobreza infantil numa perspectiva multidimensional e de intervenção integrada. Como disse a doutora Sónia Almeida, este é um trabalho que resulta, de facto, de muitos anos de intervenção social aplicada e de investigação em contexto de políticas de infância, designadamente, sobretudo no âmbito local, mas não apenas, no âmbito nacional, do grupo da Universidade do Minho e do Projeto Colab, com quem tenho trabalhado e colaborado mais intensamente, e alguns dos dados que aqui apresentarei, alguns dos resultados, serão exatamente decorrentes desse trabalho. Tal como acontece com as crianças, agora não está a passar, é teimoso este computador. Não anda. Por que isto não anda? Vamos ver se consigo fazer ali.
Bom, entrou o primeiro, vê se agora entra o segundo. Não entra. Isto está realmente um Pode bocado. tentar, se calhar, nas teclas das setas. Tente, É o que eu estou a por favor. fazer. Não está a dar. Quer nas teclas, quer no. Não está a dar. Como estão a ver, o nome que está em baixo corresponde ao técnico da Segurança Social, Centro Distrital de Braga, que me está a apoiar. É provavelmente a pessoa a quem eu vou pedir ajuda, porque efetivamente isto não está a fazer. Eu vou tentar sair novamente da aplicação. Amarelos da SIC, tu tens. Aqui não está bem. Não, estás bem e tudo. Não está a correr bem. Já estaremos em condições. Tá, obrigado. Tá. Podemos retomar? Sim, pode retomar, professor. Ora, ok. Obrigado. Então, peço desculpa por este lapso, mas realmente, às vezes a informática pega-nos algumas partidas. Bom, dizia eu então que como as crianças fazem o seu jogo da macaca, curiosamente, este jogo chama-se no Brasil Amarelinha. E, contrariamente ao que acontece com as crianças portuguesas, ele termina, ou às francesas, neste caso ao términos,
ele termina naquela parte final, para as crianças ao paraíso. Bom, não vamos terminar o paraíso, mas vamos percorrer as nossas casas temáticas, atirando a pedrinha para cada uma delas, detendo-nos em algumas delas e depois finalmente avançando. Então, quais são as casas temáticas que percorreremos? As crianças em Portugal, marcos das políticas da infância em democracia, políticas públicas de infância e combate à pobreza infantil no espaço nacional e local e depois alguns sentidos e metodologias de intervenção. Começamos então pela nossa primeira casa, as crianças em Portugal. Algumas características da infância em Portugal. Nós, neste momento, em Portugal, temos cerca de 1.300.000 crianças. Isto corresponde a cerca de 50% das crianças que tínhamos há 30 anos atrás. Tem havido uma diminuição significativa do número de crianças, portanto, aumenta a esperança de vida e a pirâmide etária tem-se vindo a alterar muito profundamente com o crescimento da população mais idosa, da população em idade adulta e a diminuição relativa do número de crianças. Ora, dessas crianças que vivem em Portugal, um pouco menos de 350.000, 346.000 vivem em situação de pobreza, ou seja, estão em famílias, normalmente o cálculo é feito em função daquilo que são rendimentos familiares, com crianças, cujo rendimento per capita é inferior ao limiar da pobreza de 632 euros mês. Em contexto de acolhimento, estão 6.446 crianças, designadamente em acolhimento residencial, que é a maior parte das crianças que aqui estão. Outras também estão em apartamentos de autonomia, ou noutras formas de acolhimento, mas não no acolhimento familiar. E este é um número relativamente elevado por comparação com aquilo que são os dados da União Europeia, onde o acolhimento designadamente residencial é substancialmente menor do que aquilo que acontece em Portugal em termos percentuais. Por outro lado, todos os anos tem crescido o número de processos abertos nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Neste momento são cerca de 90.000 crianças e a taxa de mortalidade infantil é de 3%, perdão, 3 por mil. Esta taxa é uma das melhores taxas do mundo. Portugal sempre teve taxas de referência a partir do momento em que criou o Serviço Nacional de Saúde e desenvolveu programas de saúde materno-infantil, taxas de referência a nível mundial. Continuamos a ter uma taxa de referência a nível mundial, 3 por mil é bastante pouco em termos comparativos. Surgiram algumas notícias nos jornais nas últimas semanas do aumento da taxa de mortalidade infantil. Estamos a falar de números muito baixos, muito pequenos, e qualquer acréscimo anual, no caso, no ano passado foram 25 crianças mais que morreram até um ano de idade, significa, portanto, uma alteração também nessa taxa. De qualquer modo, não deixa de ser preocupante este crescimento, ainda, como digo, muito relativo e muito reduzido, porque poderá significar que é uma franja da população que não está neste momento a ser devidamente abrangida no âmbito da saúde materno-infantil. Portanto, a proteção à gravidez, por exemplo, poderá não estar a ser completamente sucedida no nosso país. Importa, de qualquer modo, fazer a comparação entre aquilo que acontecia antes de 25 de Abril e o que acontece hoje. Portanto, os dados de 74, os dados de 2023, enfim, 2024, 2025, estão a ser publicados dados relativos ao ano de 2023, e se nós verificarmos estes dados, aquilo que temos que constatar é que houve um progresso incomensurável entre a situação da infância antes da democracia e depois da democracia. Por exemplo, a taxa de escolaridade aos 12 anos passou para 100% neste momento e era em 74 de 27,9%. Estes 12 anos não são anos de escolaridade, são 12 anos de idade. O que não deixa de ser surpreendente, porque em 74 a escolaridade obrigatória era já de 6 anos, já desde a década de 60. E depois foi com a lei de bases do sistema educativo, na década de 80, que passou para 9 anos, e depois, finalmente, com a revisão da lei de bases, também para 18 anos ou o 12º ano. Esta percentagem de apenas uma em cada 4 crianças estava a frequentar a escola com 12 anos de idade, é correlativa do aumento muito significativo das taxas de repetência, portanto, crianças que escolarizavam-se mais tarde, e do abandono para o trabalho infantil. Foi um problema com que nós tivemos praticamente até ao final do século passado,
e que felizmente conseguimos resolver por articulação das políticas públicas com uma intervenção social consistente. A taxa de pobreza infantil em 64 nós não temos números oficiais, temos uma estimativa feita pela primeira professora e investigadora que estudou a pobreza das crianças em Portugal, a professora Manuela Silva, seria de 43,2%. Atualmente, os últimos dados, que são os dados do INE, é de 17,7%. A taxa de mortalidade infantil é também espantosa, esta diferença. Passou de 36,9% para 2,7% em 23, em 24, 3%, 3 por mil. Esta não é uma porcentagem, é uma permilagem, o que significa também uma alteração muitíssimo importante que a democracia permitiu no bem-estar, nas condições de saúde e nos direitos da criança. As crianças não vacinadas, não temos dados anteriores, mas sabemos que hoje é 1% apenas de crianças não vacinadas em Portugal. Portanto, 99% das crianças estão vacinadas. Crianças vítimas de crime, com participações nas forças policiais, não podemos estabelecer a comparação entre há 3 décadas atrás, 74, temos dados mais recentes, são, em todo o caso, um número significativo, cerca de 3 mil crianças, e este é um problema que tem tido uma grande continuidade. Não há, de facto, uma grande diferença, uma grande evolução. É um número ainda muito elevado de crianças que são vítimas de crime, sendo que são 866 vítimas de abuso sexual, 964 vítimas de violência doméstica. Agora podemos passar para a análise um pouco mais detalhada, um pouco mais fina, ainda que também com dados genéricos, sobre os indicadores diretos da pobreza infantil em Portugal. Como disse, são 17,7% das crianças que estão em risco de pobreza, é um número superior, uma média superior à média da população nacional, que é de 16,6%, mas estes dados ficam alterados profundamente se considerarmos alguns segmentos da população infantil ou das famílias. Por exemplo, as famílias monoparentais em risco de pobreza são 31%, ou seja, uma em cada família monoparental está em risco de pobreza, nos termos daquilo que se define como risco de pobreza, que é o rendimento abaixo de um determinado limiar. Famílias com 3 ou mais crianças são 28,2%, ou seja, famílias mais numerosas têm um risco de pobreza maior. Crianças em situação de privação material ou social são 11,1%. Crianças em situação de privação material severa, ou seja, correspondem a um conjunto de indicadores que definem exatamente esta privação material severa, é de 4,3%. Importa dizer que o último ano que temos estatísticas apresentou uma descida ao nível da pobreza infantil. No entanto, isso não aconteceu em todos os subgrupos considerados, subiu nas famílias numerosas e estabilizou nas famílias monoparentais, o que significa que nós temos que necessariamente definir um foco na intervenção social perante este tipo de famílias. São aquelas que apresentam maior risco de família, são aquelas que precisam, por isso também, de maior proteção social. E, exatamente, essa proteção social é tanto mais conseguida quanto mais facilmente nós conseguimos fazer transferências sociais, ou seja, as medidas sociais, o IRS, o Bolsa Família, o subsídio à habitação, a ação social escolar, a garantia para a infância, contribuem para diminuir a pobreza das crianças. Sem essas transferências sociais, sem essas medidas de apoio, nós teríamos cerca de um pouco menos de uma em cada 3 crianças em situação de pobreza. E as transferências sociais são ainda maiores se considerarmos o conjunto da população. Estes dados do INE, no inquérito aos rendimentos e condições de vida das famílias portuguesas, mostram que estaria em situação de pobreza 40,3%, sendo que atualmente a média da taxa de pobreza em Portugal é 16,6%, sem considerar as pensões, diminui isto para 21,4%. O que significa que a intervenção, sobretudo junto das populações idosas,
no âmbito das pensões, da sua do seu aumento regular. O complemento solidário para idosos tem tido um papel absolutamente determinante na diminuição do número de crianças, perdão, de idosos em situação de pobreza. Dados também interessantes são aqueles que nos são dados, nos são fornecidos por outros indicadores sectoriais e que correspondem ao PAN, à paz, à habitação, à saúde, à educação, para recordar a cantiga de Sérgio Godinho, e que são, no fundo, aquilo que corresponde às grandes dimensões, às metáforas, se quiserem, aos referentes do bem-estar e dos direitos da população e das crianças, em particular. Nos indicadores de pobreza infantil, a educação, a desigualdade de sucesso escolar, não estamos já a falar do sucesso escolar, que esta questão está substancialmente resolvida no nosso país, até aos 18 anos pelo menos, mas no que respeita ao sucesso. É importante dizer que as mães, que são um indicador fundamental na caracterização do chamado nível cardinal da família, nível cardinal educacional da família, as mães cuja formação superior têm formação superior têm filhos que correspondem a 19% dos alunos que tiveram insucesso acumulado, isto é, que reprovaram pelo menos uma vez até ao 9º ano. Enquanto que as mães que têm a 4ª classe apenas, neste caso serão também mais idosas, que escaparam à escolaridade obrigatória de 6 anos, são 3 em cada 4 mães têm filhos que tiveram insucesso escolar até ao 9º ano. O que prova, e isto são dados extremamente significativos, que a formação escolar de base é preditora do sucesso ou insucesso relativo dos sucessores, das pessoas que têm esse insucesso escolar de base. Por outro lado, a taxa de pobreza por nível de escolaridade da família, pessoas que tenham, famílias que tenham pelo menos uma das pessoas com ensino superior, é de 5%. Da taxa de pobreza, mesmo assim é significativo que haja 5% de pessoas com ensino superior em situação de pobreza, mas que têm apenas a 4ª classe só para 21,9%. Isto significa que, portanto, a educação pode funcionar, funciona ainda que esta questão mereça alguns detalhes e alguns desenvolvimentos, como um elevador social, portanto, como um fator importante de combate e prevenção da pobreza. Respeito à saúde, 15% das crianças pobres não têm consulta dentária. Há um risco agravado de perturbações de saúde mental. No que respeita à habitação, 22,2% das famílias pobres vivem em casas com infiltrações de água ou insalubres. 12% não têm aquecimento. Respeito à alimentação, 2,4% das crianças pobres não têm uma refeição com carne ou peixe pelo menos de 2 em 2 dias. E no que respeita ao lazer, 31% das crianças vivem em famílias sem poderem fazer pelo menos uma semana de férias fora de casa. Os indicadores relativos à ação social escolar são também relativamente expressivos. No que respeita ao primeiro e segundo ciclo da educação básica, 36% dos alunos em ambos os ciclos são abrangidos pela ação social escolar. Mas essa ação social escolar é profundamente heterogénea se considerarmos o conjunto do território do país. É maior no interior, em geral, maior no interior do que no litoral, é maior no norte do que no sul, mas há distritos do litoral que são efetivamente afetados particularmente pelas questões da pobreza e, portanto, são beneficiários de rendimentos da ação social escolar. Ainda que tenha havido uma diminuição geral no que respeita exatamente a esta medida ao longo dos últimos anos. Interessante verificar que os municípios de Lisboa e do Porto continuam a ter escolas públicas em que pelo menos 10% dos alunos beneficiam de apoio social da ação escolar, em que menos de 10%, de alunos beneficiam de apoio da ação social escolar,
E tem escolas em que mais de 70% dos alunos beneficiam da ação social escolar, o que mostra uma profunda heterogeneidade e é também revelador desta situação, é de que a pobreza, e portanto as carências que têm implicações ao nível das aprendizagens, estão desigualmente distribuídas territorialmente e isso tem implicações nas escolas. Portanto, há escolas de alunos muito pobres, escolas predominantemente de alunos da classe média ou da classe alta, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas e sobretudo em particular em Lisboa e no Porto, o que mostra que o caráter interclassista e universalista da educação escolar pública não está completamente garantido em função dessa distribuição territorial. E é uma questão que, evidentemente, merece também uma atenção da política e, em particular, da política educativa. Passamos agora, ainda sobre esta caracterização da pobreza em Portugal, para aquilo que é a caracterização feita pelas próprias crianças da pobreza, a partir de trabalhos que realizamos. Estes trabalhos foram, estas situações que aqui estão foram realizadas no momento pós-crise, imediatamente pós-crise da Troika, digamos assim. Há outros estudos que tiveram uma maior incidência sobre o período do Covid. No entanto, decidi trazer este aqui, na medida em que correspondem a uma situação, digamos, de relativa maior continuidade do que a situação excepcional que vivemos durante o Covid. E em que as crianças dizem coisas interessantes. E é importante ouvir o que as crianças dizem, porque as coisas interessantes que elas dizem podem fundamentar diagnósticos mais apropriados e políticas públicas necessariamente mais ajustadas. As crianças dizem coisas como esta, diz a Sara: ouve-se dizer que nós estamos em crise e que devemos poupar no dinheiro. Então, há alguma coisa que se diz por aí e que a criança recebe a partir dessa informação vaga do exterior. Mas há crianças pobres e que têm consciência da sua própria pobreza. No meu dia-a-dia, às vezes, não tenho coisas que eu quero. Não tenho cereais e outras coisas e tenho de comer pão. Ou diz a Beatriz, com 11 anos. A pobreza infantil é sofrimento e tristeza, porque não podemos ter coisas como outras pessoas ricas. Estas fazem-nos inveja, mas também, pois não podemos fazer as coisas da escola, como, por exemplo, pesquisas, trabalhos, imprimir e tirar melhor nota no fim do ano. Isso é injusto. As crianças pensam também sobre a pobreza dos outros. Mesmo as crianças pobres pensam na pobreza dos outros. É importante esta nota, esta referência, porque o sentimento das crianças é, em geral, um sentimento de muita solidariedade, intervenção de apoio junto dos outros, mesmo que esses outros sejam tão pobres como as crianças que manifestam esses sentimentos de solidariedade e de apoio. Para mim, a pobreza é não ter nada, viver com o que tenho. Elas sentem-se tristes por não ter tanto como os outros, sentem-se sós. Não têm nada com que brincar. Normalmente comem só pão e leite porque não têm dinheiro para comprar comida. Pois a família. A crise envolve mais os nossos pais, por causa do dinheiro, e a nós não. Ou ainda, as soluções. Deveríamos comprar baby leite para ajudar os nossos pais. E, portanto, não comprar coisas mais caras. A tática de poupança é não estar sempre a sujar-me para não gastarmos em detergentes e meter só a comida necessária. E as crianças têm também consciência política da pobreza. Os ricos podiam combater essa pobreza não desperdiçando tanto e em coisas que não precisam realmente. Ou então, os mais ricos podem os filhos deles terem brinquedos que já não brincam mais e podem doar aos mais pobres. E comida que se tenha muito e falta pouco, para acabar a validade, pode-se dar aos mais pobres. Em síntese, as crianças tendem a identificar os efeitos da crise e da pobreza nos seus contextos familiares. O discurso dominante não vai no sentido, no entanto, de sinalizar carências ou privações, mas antes de referir ajustamentos, comer menos, tomar menos banho, lavar menos a roupa, por exemplo, que são mudanças comportamentais autoinduzidas para fazer face às dificuldades. Em muitos casos, as crianças exprimem formas solidárias de ação sobre a pobreza, procurando encontrar soluções de ajuda familiar,
bem como ajuda solidária junto das crianças mais pobres e nos programas emergenciais perante situações extremas. As crianças não são indiferentes à pobreza, procuram atribuir-lhe um significado, e a pobreza constitui um motivo de referência mediática a que as crianças estão relativamente atentas, produzindo opiniões políticas próprias, mesmo se essas políticas não se destacam pela sua particular originalidade face aos discursos dominantes. Mas é errado pensarmos que as crianças estão fora do contexto de análise política. As crianças, como todos os seres humanos, são animais políticos e, enquanto animais políticos, são competentes para produzir juízos sobre a realidade e propor soluções sobre essa realidade. Isto tem, evidentemente, uma forte implicação do ponto de vista daquilo que é a construção das políticas públicas para a infância e a intervenção, designadamente a intervenção local, junto das crianças. Passamos para um segundo ponto. São os marcos das políticas públicas de infância em democracia. Evidentemente que estes marcos da política de infância acabam por ter um forte enquadramento na Constituição da República, na Lei Quadro da Segurança Social, mas aqui tentei sublinhar e, sobretudo, destacar aquilo que são os marcos de política de infância definidos como tal, isto é, com um objeto próprio, intervenção junto das crianças, e intervenção que é enquadrada através de leis, de decretos-de-lei ou de outros diplomas legais. Desde logo, a Lei de Base do Sistema Educativo, de 1986, que alarga a escolaridade obrigatória e garante a universalização da educação. A Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, que é uma lei quadro tardia em relação ao 25 de Abril, mas que é fundamental também na expansão da escolaridade, da educação pré-escolar e na sua generalização. Nós hoje temos praticamente todas as crianças dos 3 aos 6 anos a frequentar jardins de infância, públicos, privados ou solidários. Um plano fundamental foi o plano de eliminação da exploração de trabalho infantil, que levou a que no final dos anos 90 tivéssemos uma estimativa de 200 mil crianças que viviam em situação de trabalho e de exploração de trabalho, para uma situação absolutamente residual neste momento. Portanto, a exploração de trabalho infantil é hoje inferior a cerca de 2 dezenas de crianças, conforme as sinalizações para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. A ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança, documento da ONU, aprovado em 1989 e ratificado em setembro de 1990 pela Assembleia da República, que torna a Convenção um documento legal regulador dos direitos da criança também no nosso país e que obriga o país, designadamente, a avaliações periódicas sobre o estado dos direitos, com recomendações e recomendações muito precisas sobre o modo de condução das políticas. A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, de 99, alterada em 2017 e com alterações posteriores, ainda algumas delas recentes. A Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, que decorreu entre 2020 e 2024 e que agora se renovou através da Estratégia Nacional Integrada para os Direitos da Criança, com plano de ação, com perspectiva de ação de 2025 para 2035. A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, a Garantia para a Infância e depois um conjunto de outros diplomas legais, de educação inclusiva, intervenção precoce, sobre a adoção, o acolhimento familiar, o acolhimento residencial, a violência doméstica e o programa Creche Feliz. Se repararmos nestes diplomas, verificaremos que a maior parte deles, ou aqueles que são mais estruturantes, ocorreram fundamentalmente na década de 80. Isto tem a ver com a consolidação democrática, com o enraizamento daquilo que são políticas públicas democráticas que se fizeram após o 25 de Abril e que cerca de uma década depois, com ampla participação e debate, se transformaram em leis quadro ou em diplomas com uma grande amplitude e, portanto, com
que são configurantes daquilo que é a tradução sectorial de preceitos constitucionais. É o caso, por exemplo, dando um exemplo concreto da Lei de Base do Sistema Educativo, que foi precedida de um grande debate, de uma apresentação de várias propostas, uma reflexão muito intensa, da criação de um programa de reforma do sistema educativo e que, tendo sido criado, criou efetivamente aquilo que são as estruturas fundamentais do sistema educativo português até hoje. Esta é uma década, portanto, absolutamente decisiva na construção dessas políticas e, mais recentemente, a partir já da década em que estamos, algumas políticas públicas com uma maior incidência no combate à pobreza infantil e de resposta àquilo que foram, efetivamente, as advertências e aquilo que foram também os conselhos da Comissão Internacional para os Direitos da Criança relativamente à situação portuguesa, com a criação, em particular, da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, com a Garantia para a Infância. Como sabem, é um diploma que nasce a partir da Cimeira Social que se realizou no Porto e, portanto, que criou também isso como política europeia e, no caso específico também da pobreza, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, cujo primeiro pilar e primeiro objetivo estratégico consiste exatamente em quebrar o ciclo das vulnerabilidades e investir nas crianças, adotando uma perspectiva preventiva e holística, de modo a que os riscos de pobreza e exclusão social possam ser mitigados para as gerações futuras. A perspectiva é de reduzir a pobreza infantil em 50% até 2030. Ou seja, isso significa retirar da situação de pobreza até 2030 cerca de 200 mil crianças. O que é um objetivo ambicioso, mas que, no entanto, evidentemente é um objetivo que nos deve mobilizar a todos. A Garantia para a Infância, cujos meus interlocutores, suponho, conhecem bem, designadamente do seu plano próprio, quer na medida pecuniária de apoio à família e de majoração do abono de família, quer as medidas que são adotadas no sentido de uma intervenção específica, local, casuística e integrada junto das crianças em situação de pobreza, em cada município, em particular as crianças que estão em situação de pobreza extrema. E a Estratégia Única dos Direitos da Criança e Jovens, que foi recentemente redefinida para 2025-2035, que tem também, como não podia deixar de ser, objetivos que se articulam com o combate à pobreza, no sentido da erradicação da pobreza. A palavra erradicação é uma palavra importante deste domínio, portanto, de criação de uma sociedade efetivamente inclusiva, de uma sociedade onde todos tenham lugar. Ainda, medidas específicas sobre um aspecto muito concreto e que merece muitas das nossas preocupações, que é a avaliação de risco e as respostas estratégicas no combate à violência doméstica. Todas estas políticas têm, evidentemente, o seu quadro de referência nas decisões democráticas adotadas pelo país, mas também na inspiração, pelo menos na inspiração, de políticas europeias, no espaço da União Europeia em que estamos integrados, designadamente nestes documentos fundamentais, a Estratégia da União Europeia para os Direitos da Criança e a Garantia Europeia para a Infância, e ainda alguns relatórios que definem estas estratégias fundamentais. A participação das crianças no quadro da vida democrática, o combate à violência contra as crianças e a segurança das crianças e proteção das crianças face a qualquer tipo de ameaça, a inclusão socioeconómica, a saúde e a educação, a justiça amiga das crianças, uma sociedade de informação que proteja as crianças e uma dimensão global que permita compreender as crianças como cidadãos do mundo. As políticas da infância têm múltiplas dimensões, de acordo com estes quadros normativos que acabei de enunciar e de acordo também com aquilo que é a investigação sobre políticas de infância e algumas das suas dimensões fundamentais.
em particular as políticas de combate à pobreza infantil, mas em geral as políticas de promoção do direito, promoção dos direitos da criança. Devem ser, desde logo, políticas estruturantes. Isto é, não são políticas paliativas ou políticas que apenas atuam sobre a superfície das coisas. São políticas que vão à raiz das coisas e por isso devem criar condições estruturais, é por isso que se chamam políticas estruturantes, condições estruturais para que os direitos, no bem-estar, possam ter lugar e possam ter lugar de forma perene e continuada. Isto significa, são políticas que obrigam a alterações na estrutura social. Designadamente, isso tem implicações importantes nas políticas de combate à pobreza infantil que enunciarei a seguir, são políticas que têm a ver também com os rendimentos e a sua distribuição. Por outro lado, políticas integradas. Políticas que tomem a criança como um todo e não políticas fragmentárias ou políticas que são compartimentadas, como tem sido, infelizmente, a nossa tradição administrativa em Portugal. A criança é um ser humano pleno, é um ser biopsicossocial que se caracteriza pela sua saúde, pelo seu acesso à educação, pela sua inserção dentro de uma sociedade solidária, pela sua inserção dentro de uma cidade, pela sua inserção dentro de um Estado, de uma organização política. E por isso as políticas para a infância têm que ter em conta todos estes aspectos. Infelizmente nós temos políticas de saúde para as crianças, temos políticas educativas para as crianças, temos políticas de segurança social para as crianças e temos políticas urbanas para as crianças, quando as temos. Mas nem sempre essas políticas estão articuladas e integradas. E a integração aqui é uma condição absolutamente fundamental. Integração num duplo sentido. A articulação entre as políticas de saúde e as políticas de educação e as políticas sociais, de rendimentos, proteção social, etc. Prevenção do risco também. Porque tudo isto está ligado e, portanto, se não atuarmos em todos estes elementos de forma integrada, acabamos por não ter capacidade de responder verdadeiramente aos problemas. E, por outro lado, a integração significa também políticas articuladas entre o centro político, o Estado e a intervenção local. Articulando, tanto estas três dimensões, o Estado, a região e o local, de uma forma que permita, se não uma total convergência, porque o conflito e a tensão é inerente a todo este processo, quer de integração horizontal, quer de integração vertical, permita pelo menos a atribuição da coerência àquilo que se vai fazendo. E isso é essencial. Garantir a coerência na diversidade é alguma coisa determinante no sucesso de políticas integradas. Por outro lado, políticas multidimensionadas, políticas que afetam todos os setores, são multinível, mas também multidimensionadas. Não são políticas que se reduzam apenas, por exemplo, no caso da garantia para a infância, à atribuição de uma majoração do mundo de família. São políticas que têm a ver com as outras dimensões em que a criança está inserida, e a criança pobre, a criança em situação de pobreza extrema, designadamente. Respeito ao apoio à educação, à habitação, à alimentação, à saúde. Políticas territorializadas. Políticas territorializadas são políticas que têm a ver com as características do território, com aquilo que são os valores culturais, os valores identitários, mas também os recursos. Sendo que, por exemplo, políticas territorializadas, o que aproxima também a decisão daquilo que são os interventores diretos, são políticas que têm que respeitar, dentro dessa diferenciação e dentro dessa diversidade, a existência de assimetrias que precisam de ser corrigidas. As políticas territorializadas não significam políticas em que o município, por hipótese de Odmira, intervém de uma maneira, em função dos recursos que tem, e o município de Viana do Castelo de outra maneira, em função de outros recursos que tenha. Significa que são políticas atentas à realidade local, às identidades locais, aos recursos locais, mas suficientemente suportadas para que essas políticas que aceitam essa diferenciação não se transformem em políticas profundamente desiguais.
daí que seja necessário acompanhar as políticas territorializadas de políticas de discriminação positiva, de apoio aos municípios, aos lugares onde existem menos recursos e menos condições de desenvolvimento dos objetivos que se pretendem. Políticas assentes no conhecimento. Isto é extremamente importante. Nós hoje vivemos numa sociedade chamada reflexividade institucional, que não pode dispensar o conhecimento, não pode dispensar a realização da prova sobre o que se faz, não pode assentar no impressionismo, não pode assentar em ideias feitas ou no preconceito, tem que assentar no conhecimento. E, portanto, esta ligação direta das políticas de infância com os centros produtores de conhecimento, as universidades, por exemplo, os laboratórios, os centros de investigação, os centros de pesquisa, os observatórios, que têm tanta importância no nosso país, é absolutamente essencial. E isto deve ser feito, na medida do possível, através do estabelecimento de protocolos entre os interventores locais, câmaras municipais, PCJs, núcleos de garantia para a infância e os observatórios, ou as universidades, ou departamentos universitários de proximidade. Políticas avaliadas, políticas em que, portanto, os passos que se dão são suscetíveis de serem medidos, quer quantitativa, quer qualitativamente, para saber se são passos dados na direção certa. Já falaremos um pouco mais adiante sobre isso. Políticas participadas, em que há, portanto, uma intervenção de todos os intervenientes. Não há aqui propriamente decisores, interventores e beneficiários. Há uma comunidade que trabalha sobre si própria no sentido de debelar problemas sociais e, sendo assim, essa comunidade deve ter possibilidade de participação a todos os níveis, ao nível profissional, ao nível técnico, mas também ao nível político, sendo que fazem parte dessa comunidade das crianças. Portanto, a participação infantil, uma vez mais, é aqui uma questão central, aliás, definida na Convenção dos Direitos da Criança, nos documentos europeus que referi atrás. Políticas, finalmente, que têm um horizonte, que são os direitos das crianças. Não é por acaso que a Convenção sobre os Direitos da Criança é o documento de direito internacional mais universalizado. Não há nenhum outro documento tão universalizado como a Convenção sobre os Direitos da Criança, e isso é definitivamente um referente determinante na vida das crianças do mundo inteiro e, portanto, na definição das políticas. Agora, medidas específicas de combate à pobreza infantil. Trago aqui em fotos, devem eventualmente estar a acompanhar também algumas das fotografias que funcionam como um outro texto, se quiserem até um intertexto daquilo que nos vão dizendo. Vários cartazes de vários países, Timor-Leste, Brasil, Argentina e Portugal. Aliás, a Argentina não está Portugal, que são para ilustrar as medidas estruturais de combate à pobreza infantil. São desde logo políticas de rendimentos, não é indiferente às crianças que os seus pais trabalhem e que, trabalhando, tenham um salário compatível com as suas necessidades. Políticas redistributivas, como vimos, a redistribuição através das transferências sociais é essencial para combater a pobreza em geral e a pobreza das crianças em particular. E depois políticas focadas, políticas que tenham uma especificidade no que respeita exatamente aos seus destinatários, que são as crianças, e às suas necessidades. São as políticas das creches gratuitas, designadamente através do programa que foi aprovado em generalização, da creche feliz, a majoração das prestações familiares, a garantia para a infância, as políticas educativas inclusivas, as políticas urbanas, designadamente no âmbito das cidades amigas das crianças, e a participação infantil. Do ponto de vista local, as políticas locais são absolutamente determinantes. Eu suponho que estarei a falar sobretudo para interventores sociais que trabalham no âmbito local, nos núcleos da garantia para a infância, nos municípios, noutras estruturas de intervenção local, e isto é extremamente importante. Nós não podemos dispensar as políticas nacionais, as políticas públicas nacionais designadamente, não podemos dispensar também o sentido crítico relativamente a essas políticas,
mas temos responsabilidades, eu falo aqui no plural, enquanto investigador que tem participado no desenvolvimento dessas políticas, sobretudo nessa minha qualidade de investigador, políticas essas que têm hoje um conjunto de instrumentos e que são instrumentos muito significativos. Sublinho aqui de 6 desses instrumentos, nem todos aplicados em todo o país e em todos os municípios, mas que são muito relevantes. Em primeiro lugar, os planos estratégicos de promoção dos direitos da criança, promovidos pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, inicialmente no âmbito do Programa de Terceira Prevenção, mais tarde no âmbito de outro programa chamado Programa Adélia, as CPCJs começaram a construir nos municípios estes planos estratégicos de promoção dos direitos da criança, que assentam num diagnóstico sobre a situação da infância no município e depois na definição de objetivos, designadamente objetivos focais, que estão centrados no combate à pobreza infantil, no combate à violência doméstica, na prevenção de risco, de uma forma geral. Depois, programas mais específicos, designadamente no que respeita à habitação, à alimentação, à saúde infantil, à integração das crianças com necessidades especiais, à integração das crianças das minorias étnicas, etc. Estes planos são extraordinariamente importantes porque os municípios passam a ter um referencial de ação suscetível de ser avaliado e isso é absolutamente fundamental. Nós precisamos saber se a situação das crianças é melhor ou é pior em cada momento que passa, qual é a relação que podemos estabelecer com as crianças há uma década atrás, qual é a projeção que temos para o futuro. Estes planos estratégicos têm essa função. Por vezes, não existem esses planos, mas existem os planos locais de desenvolvimento social com uma componente da infância e que visam atingir os mesmos objetivos. Acresce a estes planos de locais de desenvolvimento social o facto de serem assumidos por um coletivo, um CLAS, Conselho Local de Ação Social, que permite, se os planos forem adequados e se a gestão for também adequada, se a liderança for competente, se a articulação em rede for sucedida e garantida do ponto de vista organizacional, permitem a integração das políticas. Depois temos os núcleos locais de garantia para a infância, os seus planos e a sua intervenção, cujo trabalho é extraordinariamente relevante junto das crianças em situação de maior carência e que, portanto, têm também um sentido estratégico na promoção dos direitos da criança. E depois programas locais, os mais conhecidos, há várias cidades em Portugal que são as cidades amigas das crianças, que têm uma série de regras estabelecidas pela Unicef e que passam designadamente por políticas amigas das crianças e políticas participadas pelas crianças, as cidades educadoras, que têm sobretudo uma vertente cultural de educação no sentido lato e que é também bastante abrangente, e um outro, que é um programa muito interessante, muito belo, tem uma dimensão urbanística determinante, isto é, a própria cidade é pensada no seu desenho urbano para e pelas crianças, é um programa Cidade das Crianças, proposto pelo filósofo italiano Francisco Tonucci, e que também tem, ainda que em menor número, alguma aplicação em cidades portuguesas, não, para além de outras cidades no mundo inteiro, geralmente em Espanha e Itália e também na América do Sul, onde o programa está mais desenvolvido. Precisamos de combinar a intervenção local com a intervenção global, porque essa é a condição de tal integração vertical que falava. Então, há aqui uma série de perguntas que acho que todos os interventores sociais devem se fazer a si próprias. No âmbito do diagnóstico local, qual é a situação das crianças do concelho? Como é que ela tem evoluído? Quais são as perspectivas dessa evolução? Depois, a estratégia local centrada em objetivos focais. Como garantir os direitos das crianças? Como garantir a prevenção face à violência doméstica? Como garantir a diminuição em via da erradicação da pobreza infantil? Como garantir que todas as crianças têm acesso à creche e a uma educação de qualidade? Como garantir que essa educação de qualidade promove, efetivamente, a inclusão escolar e o sucesso educativo? Enfim, são as perguntas desses objetivos focais. Depois, a avaliação de processos, de resultados e de impacto. Que progresso verificamos? De que medidas foram as mais adequadas?
qual é a forma como as ações concretas impactaram na realidade social e na realidade social das crianças. A intervenção integrada. Peço desculpa. Qual ou quais os melhores dispositivos para que a intervenção seja verdadeiramente integrada? De que modo é que o técnico social de famílias ou o gestor social pode responder a esta questão, tal como está previsto, de resto, na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza? Como garantir que todos trabalham de forma convergente e articulada, que as famílias tenham interlocutores de referência e não que as famílias tenham múltiplos interlocutores e cada um trabalha para o seu lado. Intervenção diferenciada. Como responder às necessidades de todos e de cada um. Como garantir que o combate à pobreza, que é um combate global, com respostas estruturantes, é também um combate em relação às necessidades específicas de cada criança ou pessoa em situação de pobreza. Como ligar a esta questão as políticas globais com a assistência concreta. Eu falo aqui de assistência, não no sentido assistencialista, paliativo ou remediativo, mas no sentido da aplicação de uma ética de cuidado a cada criança ou pessoa em situação de pobreza. Intervenção participada. Quais são os dispositivos que temos para que as crianças e famílias tenham voz? Não são necessariamente dispositivos formais, como assembleias, ainda que possam ser também assembleias. Podem ser, por exemplo, chats de conversação. Podem ser, por exemplo, também focos de grupo, reuniões temáticas específicas que permitam que a expressão das crianças e das famílias possa ter implicação no desenho das políticas. Uma intervenção universalista. Ninguém ficou para trás, seja esse alguém a criança cigana, a criança migrante, a criança refugiada, a criança em situação de pobreza, a criança com necessidades especiais, seja quem for. A Convenção sobre os Direitos da Criança e os Direitos da Criança assentam nesta dimensão universalista. Não há crianças A e crianças B. Não há crianças do meu país e crianças de outros países. Há crianças que são titulares de direitos, são sujeitos de direito, independentemente da condição em que vive ou em que está no lugar onde reside. Então, a intervenção universalista é essencial também no âmbito destas políticas. Apresento de seguida e entro então agora na nossa quarta e última casinha desta apresentação. Apresento então, dizia eu, alguns elementos concretos sobre questões de diagnóstico e de avaliação no âmbito de um projeto realizado em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peras de Coura, de Terras de Douro, no qual a Universidade de Minho, sob a minha coordenação, tem feito um trabalho de avaliação. Em primeiro lugar, uma avaliação que é feita considerando o diagnóstico à partida e diagnóstico que se vai desenvolvendo à medida que o projeto vai avançando e que é continuamente atualizado. Isto passa por várias técnicas e vários métodos avaliativos e de realização do diagnóstico. Apresento aqui dois fundamentalmente, ou melhor, três. Um que é a colheita da opinião em focos de grupo, onde estão crianças e adultos que intervenham no âmbito deste projeto, que é um projeto de definição de uma estratégia local para os direitos da criança, no âmbito do município, do Minho, da Cima do Cávado, predominantemente rural, fortemente turístico, coincide com uma boa parte do território da Peneda Gerês, e em que, portanto, a definição estratégica dos direitos da criança e da prevenção de risco é realizada através de um coletivo que reúne periodicamente em focos de grupo, que é constituído por adultos e por crianças. O segundo é a realização de inquéritos de opinião às crianças, em que todas as crianças são abrangidas na recolha da sua opinião, neste caso concreto sobre um aspecto específico que é a questão da participação e da partilha da opinião,
E depois, o diagnóstico é feito também através de indicadores estatísticos, em todas as áreas da educação, da saúde, da habitação, da condição social, em função dos indicadores disponíveis e disponibilizados também pelas várias estruturas, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e as suas entidades locais, e onde podemos apurar aquilo que é a realidade em cada momento, fazendo um retrato, por exemplo, no caso concreto deste quadro que está à direita, o retrato da situação de saúde. Depois, além do diagnóstico, a avaliação das ações. A avaliação do processo, que é feito por uma comissão de acompanhamento em permanência, que integra, portanto, todas estas áreas que falei, a saúde, a educação, etc. A avaliação dos resultados, que tem uma dimensão quantitativa e uma dimensão qualitativa. A avaliação quantitativa decorre fundamentalmente dos inquéritos de opinião que são feitos em cada momento sobre as ações concretas. A avaliação qualitativa através do focus grupo, cuja responsabilidade consiste exatamente em fazer esta avaliação e também manter o diagnóstico que falei atrás continuamente atualizado. Nesta avaliação de processo, utilizamos estas regras: o objetivo estratégico, o objetivo específico, a avaliação, os destinatários, a ação realizada, número de participantes, a relação entre o previsto e o realizado, e depois outras observações que se considera necessário fazer. E, finalmente, a avaliação de impacto, que é uma análise evolutiva dos indicadores sociais focais, e apenas alguns indicadores sociais que são aqueles que se consideram mais importantes, com benchmarking relativamente à comunidade intermunicipal e ao país, e também com uma avaliação de custos daquilo que são as intervenções. Uma avaliação essa que é necessariamente mais difícil de fazer, mas que pode ser feita. Há vários métodos de fazer exatamente esta análise dos custos e do retorno financeiro, e apresento aqui um quadro desta avaliação de impacto, ainda sem os custos, é algo que está a ser feito neste momento, e que apontam para exatamente o impacto evolutivo a partir do momento em que o projeto começou a ser iniciado. Por exemplo, no caso do indicador focal, a prevalência da violência doméstica, qual é a situação em Terras de Douro, qual é a situação da CIMCABAD, qual é a situação em Portugal. Se verificarem, no caso concreto, o município, apesar de ter apenas 19 casos, tem mais casos em termos percentuais, porque tem para cada 34 crianças, do que acontece no caso da CIMCABAD ou no caso de Portugal. Este ano, 2025, veremos qual é a evolução que se verificou, quais são as consequências das ações que tivemos e o seu impacto. Um outro indicador social focal são as situações de bullying. Por exemplo, em que temos, neste caso, uma informação importante que é dada pelo agrupamento de escolas, que dispõe de um gabinete psicológico de análise das situações e que nos permite também saber se as ações de prevenção são ou não são eficazes. Por vezes precisamos, e será sempre o ideal, de fazer a chamada triangulação da informação, encontrar mais do que uma fonte de informação, nem sempre é possível em relação aos objetivos focais. Mas aqui o essencial é exatamente isto, é termos a capacidade de saber qual era a situação à partida, como é que a situação evoluiu e qual é a situação à chegada de um determinado projeto, um determinado ciclo temporal, para perceber qual foi o efeito das ações e de que modo essas ações efetivamente tiveram ou não tiveram impacto no trabalho realizado. Para tudo isto, e insisto neste ponto, é fundamental a participação das crianças, ou seja, que as crianças tenham voz e que essa voz seja ouvida politicamente. No caso, estamos a falar aqui de uma Assembleia Municipal em que as crianças colocam as suas perguntas, dúvidas e críticas diretamente ao município e ao Executivo Municipal. Esta participação assume diversas formas, não apenas uma forma mais estruturada e formal como esta que estamos aqui a ver,
Mas, como disse, através de inquéritos, chats de conversação, etc., é possível que ela seja garantida, devendo atender a estes 5 critérios de uma autora, Neil Lansdowne, que é uma das grandes referências no que respeita à participação infantil, e que são participação voluntária, participação respeitosa, participação inclusiva, ninguém fica sem voz, ninguém fica para trás, participação segura e sensível ao risco, uma participação adequada às crianças. Estas são dimensões essenciais num plano integrado de combate à pobreza e de promoção dos direitos à criança. E termino o meu epílogo com uma foto da manifestação de 25 de abril do ano passado, em Lisboa. Cá aparece a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação e as crianças. E esta ideia de um filósofo francês que escreveu um livro, aliás traduzido e publicado em Portugal, chamado A Libertação das Crianças, e que diz qualquer coisa do género: a libertação das crianças, acrescentamos, contra a fome, contra a pobreza, contra a miséria, contra a opressão, corresponde a uma inevitável vitória da civilização e do direito sobre a barbárie e sobre a opressão. E com isto termino a minha apresentação e solicitando as vossas questões, que podem ser feitas no chat de conversação, e conto com o apoio das técnicas superiores da garantia para a infância, que poderão fazer o favor de me indicar qualquer pergunta ou comentário que tenha sido feito no chat de conversação. Professor, não temos perguntas de Muito momento. bem, podemos esperar um bocadinho pelas perguntas ainda, não é? Então faço uma pergunta: as condições técnicas funcionaram bem? Tudo perfeito. Perfeito. Obrigado. Muito bem. Críticas, comentários, opiniões? Doutora Carla, modera a sessão, faz favor. Posso? Olá, boa tarde. Continuamos sem perguntas, por isso encerramos este webinar. Mais uma vez, o nosso agradecimento muito especial da parte da Coordenação da Garantia para a Infância ao professor Manuel Sarmento por gentilmente ter aceito o nosso convite. Os dados que apresentou continuam a inquietar-nos, motivo pelo qual devemos mobilizar na procura de soluções para a erradicação da pobreza infantil. Quem esteve desse lado, também nosso agradecimento, muito obrigada pela vossa presença e até breve, até uma próxima. Até já. Muito obrigado pela vossa atenção, então.